para a gente que era necessário um certo cuidado único ao falar de câncer. Por quê? Devido todo ao peso que essa doença tem dentro da nossa sociedade. Então, aquele paciente que está diagnosticado com câncer ou está com suspeita de diagnóstico de câncer, a imagem que esse tem para a sociedade difere. Então, todas aquelas pessoas que estão ao redor dele começam a enxergar ele de uma forma diferente, consequentemente, e principalmente ele mesmo acaba se olhando de outra forma, se sentindo impotente, incapaz de cuidar da própria saúde. Então, por isso que é necessário todo esse cuidado justamente para evitar consequências totalmente evitáveis, né, de cunho psicológico. Então, partindo do início da abordagem, ela é feita principalmente de dois pilares, anamnese e exame físico, onde essa anamnese e o exame físico são feitos em pacientes encaminhados a partir de um método de rastreio ou através de uma procura espontânea. O paciente sentiu algum sintoma, vai ao médico e a partir desse sintoma, a partir do perfil epidemiológico desse paciente, a gente começa a suspeitar de câncer ou começa a suspeitar de câncer. Então, é basicamente essa sequência lógica que a gente pode organizar. Primeiro é feito o rastreio, a anamnese e o exame físico, que são os pontos iniciais dessa aula que eu vou abordar cada um por si. Não é feito necessariamente nessa ordem, mas é um sequenciamento lógico que ajuda a gente a entender todo o processo. Tá, o que é o rastreamento? O rastreamento ele se dá quando exames ou testes são aplicados em pessoas assintomáticas dentro de um grupo de risco considerado a fim da detecção precoce de uma determinada patologia. Então, aquele paciente que não apresenta sintomas, mas se encontra dentro de um grupo de risco, esse grupo de risco determinado a partir da coleta de dados de estudos epidemiológicos, né, onde classificam aquela pessoa, aquele tipo de pessoa com aquelas características como um provável portador ou que possa desenvolver essa doença, ele é colocado dentro de um método de rastreio. Esse método de rastreio busca a detecção precoce dessa patologia para que, a partir dessa detecção precoce, seja feita a intervenção precoce e, com essa intervenção precoce, maiores chances de cura e maior chances de uma melhor sobrevida desse paciente acabam por ser atingidos. Então, esse rastreamento ele pode ser ou organizado, onde geralmente é organizado por grandes instituições de saúde, né? Ele é sistematizado e controlado, ou oportunístico. Então, aquele paciente que vai à consulta por, enfim, outro motivo, mas o profissional, ele vê que aquele paciente se enquadra dentro daquele grupo específico e acaba aproveitando para pegar esse paciente para fazer o rastreio, para eliminar ou confirmar a hipótese dessa doença, né? Mas, para que esse método de rastreio seja feito, principalmente organizado, alguns critérios devem ser seguidos, que são eles 7. O primeiro é que aquela patologia deve ser um problema de saúde pública. Problema de saúde pública que atinge uma grande quantidade de pessoas e, consequentemente, tem um elevado grau de incidência e morbimortalidade àqueles afetados. Um outro critério é que a história natural daquela doença, daquela patologia, seja conhecida. O próximo é que o estágio pré-clínico, que exista nessa doença um estágio pré-clínico passivo de diagnóstico, lógico, é o conceito de rastreamento, basicamente. A gente quer diagnosticar aquela doença antes que essa apresente algum sintoma. O benefício desse rastreamento seja comprovado, então é pesado os benefícios e os possíveis malefícios, e se os benefícios forem consideravelmente maior, esse rastreamento tá aprovado nesse critério. Os exames utilizados nesse rastreamento, eles devem ser disponíveis, acessíveis e confiáveis, que reflete ao outro critério. Os custos desses exames devem ser razoáveis com a população, com a busca da população e compatíveis com o orçamento do sistema de saúde. Além disso, tudo isso deve ser um processo contínuo e sistemático. Não é só fazer uma vez e pronto, não. Tem que ser feito, mantido com o tempo, sempre de forma bem sistemática, bem organizada para com os pacientes daquele grupo de risco. Então, o rastreamento ele é feito em toda a prática médica, mas dentro da oncologia, a gente tem alguns exemplos clássicos, onde serve para o rastreamento de câncer. Os mais clássicos que eu julguei ser
interessante para trazer aqui como exemplo é o câncer de colo do útero, onde o rastreamento se baseia dos 25 a 64 anos, a realização da coleta do PCCU, que eu não coloquei aqui, mas a cada 3 anos, depois de duas coletas consecutivas anuais normais. Um outro rastreamento bem conhecido é o do câncer de mama, onde é recomendado a realização de mamografia dos 50 aos 69 anos a cada 2 anos, em mulheres. E vou citar aqui também o rastreamento do câncer de próstata, né, que eu acho que a gente está bem familiarizado com as diversas ações que nós realizamos, onde é feito através do PSA e do toque retal a partir dos 50 anos em homens ou dos 45, se aquele homem apresenta os fatores de risco mais importantes. E o detalhe é que nenhum método de rastreio é universal. A gente encontra diversas divergências quando vai observar entre as diversas literaturas devido aos possíveis riscos de sobrediagnóstico e sobretratamento. Ou seja, diagnosticar demais algumas neoplasias que nem iam causar tanto mal assim para o paciente, e o tratamento acaba por ser maléfico a esse. E durante o estudo desses rastreamentos, a gente observa mesmo que a sociedade americana, a sociedade brasileira, a da Europa, enfim, todas elas divergem em alguns pontos importantes, principalmente no que diz respeito à faixa etária desse método de rastreio, justamente porque se busca sempre minimizar os efeitos negativos desse rastreamento no paciente. Após o rastreio, o paciente classificado como grupo de risco, que possivelmente apresenta essa patologia, é encaminhado para uma consulta, e a primeira parte dessa consulta é uma anamnese. E uma anamnese, como eu acho que a gente bem conhece, é a entrevista clínica que guiará a relação médico-paciente no que diz respeito à busca diagnóstica e terapêutica, além de facilitar a educação em saúde. Então, esse é o primeiro momento em que é essencial, onde há o início da criação de um vínculo com o paciente, da relação médico-paciente. É um momento muito importante não só para que a gente possa determinar um diagnóstico, determinar um tratamento. Não, é muito importante que o médico ele aborde o paciente como um todo nessa anamnese, para que haja, além da determinação do diagnóstico, a adesão mais facilitada do paciente ao tratamento instituído. Porque se o paciente não sai satisfeito de uma anamnese, por mais correta, entre aspas, que ela seja no aspecto técnico, ele não vai cooperar muito com o sistema de saúde se essa parte não for bem, essa parte humana, digamos assim, não for bem realizada. Então, na anamnese é onde a gente vai identificar os principais sintomas e também os fatores de risco, que é o perfil epidemiológico daquele paciente, a partir do que ele traz para a gente. Tudo anotado, tudo direitinho. Então, a partir disso, a gente vai começar o nosso raciocínio clínico. A gente vai coletar o perfil epidemiológico do paciente, os fatores de risco, qual a idade, enfim. A história, o que ele traz para a gente de sintoma, de história pregressa. A partir disso, a gente vai elaborar uma hipótese diagnóstica e, então, já começar a pensar em quais exames confirmatórios a gente vai pedir de acordo com o que a gente está pensando. Então, além disso, é um momento essencial para a educação em saúde. A gente vai promover a saúde para com o paciente. Mas essa conversa, essa entrevista, ela não é feita de forma aleatória. Não é o médico falando o que quer, o paciente falando o que quer, não. Ela é feita de forma sistematizada e direcionada. Então, para isso, a gente usa um roteiro, que eu acredito que a maioria aqui já conhece, mas que basicamente todos trazem a mesma forma. Identificação, queixa principal, história da doença atual, interrogatório sintomatológico, antecedentes pessoais familiares, hábitos de vida, e também tem o histórico socioeconômico, né? Cultural e socioeconômico. Então, eu vou abordar cada um, mas eu vou sempre tentar trazer um pouco para a oncologia. O que a gente pode ver, começar a pensar em um paciente oncológico dentro de cada ponto, sempre trazendo o exemplo com uma possível patologia, de um possível sintoma que ele possa trazer para a gente. Então, o primeiro passo é a identificação, onde, por conceito, é o perfil sociodemográfico que possibilita a interpretação dos dados individuais do paciente e outros aspectos relacionados a ele.
Então, é onde que ele vai trazer para a gente qual que é o nome, como o próprio nome já diz do tópico, né? Identificação. Então, o paciente vai trazer para a gente o nome, a idade, o sexo, qual que é a sua etnia, o cor, qual a profissão que ele exerce, como é que é o local de trabalho onde ele exerce essa profissão, qual que é a naturalidade dele, de onde ele nasceu, qual que é a procedência, de onde ele veio. E o que eu queria ressaltar aqui é que todos esses pontos não é mera formalidade para conhecer o paciente, são dados epidemiológicos que a gente já está coletando desde o primeiro momento de uma anamnese. Então, por exemplo, puxando um pouco para a oncologia, a idade ela é o principal fator de risco não evitável para o câncer. Isso é praticamente uma lei, em todas as referências tu vai ver que a incidência do câncer cresce consideravelmente com a idade, principalmente após os 55 ou 60 anos. Outro dado muito importante na identificação é o sexo, onde dentro da oncologia, né, a gente observa que a incidência de alguns tipos de cânceres varia de acordo com o sexo do paciente. Como, por exemplo, o câncer de pulmão é muito mais, a incidência é muito maior em homens, enquanto o câncer de tireoide é muito maior em mulheres, cerca de 8 vezes. Um outro fator importante é a cor ou etnia, onde as referências trazem que a incidência e a mortalidade de câncer em negros, de forma geral, é bem maior do que em brancos. E um exemplo disso é o câncer de próstata. Quem estava nas ações que nós realizamos, a gente viu, inclusive o Dr. Thiago batendo muito nessa tecla que um dos fatores de risco principal para o câncer de próstata é um homem com 45 anos sendo negro, né? Profissão ou local de trabalho também é importante, haja vista que alguns cânceres podem estar relacionados com a história ocupacional, onde o maior exemplo que a gente tem é o câncer de pulmão, naquele caso de paciente com histórico de exposição a asbesto, sílica, ou entre outras substâncias químicas, né, em trabalhos geralmente voltados a minério ou à indústria. E a naturalidade e a procedência, ela é importante porque alguns cânceres estão muito relacionados a hábitos característicos de uma população regional. O exemplo mais clássico que eu conheço é da região sul, com câncer de esôfago, onde naquela região a população está muito acostumada a beber bebidas quentes, né, como é o caso do chimarrão, e também tem uma dieta muito rica em gordura. Após a identificação, a gente passa para o segundo tópico, que é a queixa principal, basicamente sendo essa o motivo da consulta. Por que o paciente veio até o atendimento médico, né? Onde no paciente oncológico sintomático, o sintoma de apresentação ele é quase sempre inespecífico. O sintoma que ele traz para a gente ele é quase sempre inespecífico, sendo presente em uma variedade enorme de doenças. E, se for câncer, já é um sinalizador de estágio avançado. É por isso que é importante a gente sempre associar os sintomas do paciente com os fatores de risco que ele traz para a gente, idade, sexo, etnia, enfim, para a gente determinar a probabilidade desse paciente ter ou não um processo neoplásico quando a gente fala de oncologia, né? E, novamente, bato na tecla do rastreamento. Por que ele é importante? Justamente para que não, como o sintoma do câncer, na maioria das vezes, é um sinalizador de estágio avançado, é muito importante que a gente faça essa detecção do câncer antes que ele se torne sintomático, para que, então, seja detectado em estágio mais cedo, e, então, seja realizado o tratamento mais cedo, e, então, a cura seja alcançada de forma mais fácil e sem nenhuma comorbidade para o paciente. Aqui eu trouxe uma tabela com alguns sintomas de alguns cânceres, só para a gente ver o quão inespecíficos podem ser esses sintomas, onde, por exemplo, câncer de intestino. A gente observa alterações no hábito intestinal, com ou sem a presença de sangramento, e isso está presente em diversas outras patologias, doença inflamatória intestinal, doença diverticular. A gente também tem no câncer do pulmão tosse, que não precisa nem falar, né, que realmente está presente em diversas outras patologias, e câncer de cabeça e pescoço, dificuldade para deglutir. São só alguns exemplos, só para ressaltar que os sintomas geralmente são, na maioria das vezes, são inespecíficos. O próximo passo, depois da queixa principal, é a história da doença atual, onde nada mais é do que o registro cronológico e detalhado do problema atual do paciente. Então, é nesse momento que a gente consegue avaliar, a partir da queixa principal, o tempo, a evolução,
o que melhora aquilo que o paciente está trazendo, o que piora, e alguns sintomas associados com a condição em questão, que já faz que a gente pense em algum grau de evolução, enfim. Quando a gente fala de câncer, é interessante citar que os sintomas eles são muitas vezes progressivos e agressivos, que acabam por prejudicar consideravelmente a qualidade de vida do paciente. Então, pode começar com uma massa indolor, essa massa cresce, começa a sentir dor, começa a aparecer um sangramento, enfim. No câncer, o sintoma muitas vezes além de inespecífico, ele tem um caráter agressivo e progressivo. Quando não tratado, né? O outro tópico é o interrogatório sintomatológico, também muito importante dentro da oncologia, já que é nesse lugar onde a gente vai avaliar os sintomas de cada sistema corporal, geralmente de sentido crânio-caudal, e isso vai permitir com que a gente complemente a história da doença atual e a queixa principal do paciente e avalie algumas práticas de promoção à saúde. Então, dentro da oncologia, no paciente oncológico, a presença de sintomas além do sítio primário pode indicar a presença de sintomas iniciais de alguma doença metastática ou a evolução de uma síndrome paraneoplásica, que é aquelas manifestações além do sítio primário quando se fala de câncer. Um exemplo disso é o câncer de próstata avançado e o paciente começa a apresentar dores ósseas. Pô, já dá para a gente ligar um alerta de que pode estar acontecendo um processo metastático, porque o principal sítio de metástase do câncer de próstata é o osso. Ou o câncer de pâncreas e icterícia, porque quanto mais o tumor de cabeça de pâncreas, principalmente, cresce, pode haver obstrução lá dos canais biliares, então levar a icterícia, já sendo um alerta, né, do que aquele processo neoplásico está evoluindo. Outros sintomas que são clássicos de todo paciente com câncer, que vale a pena citar, é a perda de peso inexplicável, cansaço, dor nova e persistente, sangramentos espontâneos, massas profundas palpáveis e linfonodomegalia. Novamente, nenhum desses sintomas é patognomônico, ou seja, são inespecíficos, mas é por isso que é sempre importante, de novo, associar com os fatores de risco daquele paciente para o tipo de câncer que a gente está pensando e todo o perfil epidemiológico dele. E a evolução dos sintomas também. Sobre, também outro tópico são os antecedentes familiares e pessoais, onde nós vamos avaliar o estado de saúde passado e presente do paciente, conhecendo os fatores pessoais e familiares que influenciaram no seu processo de saúde e doença. Então, os antecedentes pessoais, eles são divididos em fisiológicos, que é desenvolvimento neuropsicomotor, puberdade, enfim, e os antecedentes patológicos. Os antecedentes, e também a gente vai abordar os antecedentes familiares. Nos antecedentes pessoais patológicos, é muito interessante falar em paciente oncológico, porque algumas condições passadas podem indicar para a gente que esse paciente possa ter um risco maior para o câncer, né? Então, moléstias atuais ou anteriores, dos quais vale a pena citar alguma doença autoimune pregressa, alguma terapia imunossupressora. Então, se a gente diminui as células de defesa do nosso corpo, consequentemente, vai haver uma queda na defesa contra eventuais células neoplásicas, né? Isso pode ser um fator de risco para o câncer. Hepatite B ou C, câncer de fígado, e história de radioquimioterapia, que também pode ser um fator de risco para câncer, principalmente aqueles hematológicos, né? E os antecedentes familiares, eu não consigo lembrar de um câncer agora que não tenha predisposição genética, né? A gente tem um exemplo clássico que é o do câncer de mama e os genes BRCA1 e BRCA2. O último tópico que eu trouxe foi os hábitos de vida, onde nós vamos ver o hábito e o estilo de vida do paciente. E nesse tópico a gente pode abordar pontos como alimentação, história ocupacional, atividade física e os vícios. No paciente oncológico, a alimentação é importante, porque hábitos alimentares estão muito relacionados com o desenvolvimento de câncer, principalmente aqueles do trato gastrointestinal. Como, por exemplo, a gente tem que populações onde tem como base dietética alimentos
muito conservados em sal ou dieta rica em nitratos, têm uma alta prevalência e incidência de câncer gástrico. É o caso daquela população do Mediterrâneo. Um outro fator aqui que vale a pena falar, história ocupacional, eu falei lá na identificação. Um outro ponto que vale mencionar aqui é a atividade física, onde o sedentarismo é fator de risco para diversas doenças, não só câncer, né? Mas sedentarismo leva um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, mas também um fator de risco para um pior prognóstico dentro daquele paciente já diagnosticado com câncer, né? Por desenvolvimento de diversas outras doenças, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, enfim. E um outro fator são os vícios, onde nesses vícios nós temos o principal fator de risco evitável para o câncer em estudos epidemiológicos, que é o tabagismo, né? Onde esse hábito está presente dentro do perfil da maioria dos cânceres. E o mais clássico é o pulmão, sendo que cerca de 90% dos pacientes com câncer de pulmão já tiveram um histórico de tabagismo. Câncer de boca, de esôfago, também é um importante fator de risco para o câncer de bexiga, do pâncreas e também da próstata. E outro vício importante que vale a pena ser abandonado durante o tratamento é o alcoolismo, sendo esse muito relacionado com câncer de esôfago e câncer de fígado. Após a anamnese, após traçado o perfil epidemiológico do paciente, a gente passa para o exame físico, onde esse deve ser completo ou direcionado de acordo com a queixa principal que o paciente trouxe e a história da doença atual que a gente traçou. E nesse a gente vai realizar todos aqueles processos, expensão, ausculta, palpação e percussão, buscando achados que ajudem a gente a direcionar ainda mais os testes adicionais que a gente vai pedir, como radiografia ou biópsia, se estiver muito suspeito, né? Então, o exame físico ele é muito, muito grande, né? Mas para o paciente oncológico, eu acho interessante a gente tratar sobre um ponto específico são o exame físico dos linfonodos. Então, nesse exame físico dos linfonodos, vai ser realizada a inspeção e a palpação das cadeias linfáticas com as polpas dos dedos digitais, ou com as polpas digitais dos dedos indicador e médio, de forma sempre bilateral e comparativa. Então, em movimentos rotacionais, em uma cadeia de um lado, do lado direito, eu vou sempre tentar palpar do lado esquerdo e sempre comparar para ver se há alguma alteração, alguma diferença entre as duas. E essas diferenças vão ser de acordo com as características normais dos linfonodos. Então, eu vou avaliar a localização, se aquele linfonodo está onde devia estar, né? Se ele está... não é normal a palpação do linfonodo, então se ele está... é possível palpá-lo, alguma coisa está acontecendo, algum processo, ou não também. Eu vou avaliar o tamanho, onde geralmente ele é menor que 1 centímetro, 1 a 2 centímetros de diâmetro. A consistência, que geralmente é fibroelástica, quando palpável, não é fixo a planos profundos e, ao toque, ele se torna indolor. Qualquer alteração já indica para a gente que alguma coisa está acontecendo. No caso de processo neoplásico, geralmente esses linfonodos se apresentam em aspecto endurecido e doloroso à palpação. E por que os linfonodos são importantes dentro da oncologia? A partir principalmente da disseminação linfática. A disseminação linfática sendo essa um dos principais caminhos quando se fala de metástase, né? Então, as células neoplásicas, elas se soltam do sistema primário e a partir dos vasos linfáticos, elas vão para outras partes do corpo e acabam se acumulando nos linfonodos, né, formando uns nódulos palpáveis de importância clínica. Por quê? A partir daquele linfonodo onde a gente identifica as células neoplásicas, a gente já consegue pensar em alguma origem dessa célula neoplásica, porque é um caminho que a linfa segue, né? Cada cadeia drenando uma área específica. E alguns exemplos dentro da prática clínica são o nódulo de Virchow, que é muito comum em manifestações clínicas de neoplasias intraabdominais avançadas, como, por exemplo, no câncer de pâncreas ou no câncer de estômago, e também neoplasias, o linfonodo de irmã Maria José, onde
É muito comum também neoplasias intraabdominais ou pélvicas, principalmente da cavidade peritoneal. Então, novamente recapitulando, esse primeiro passo da abordagem clínica inicial é rastreio, anamnese e exame físico, sendo rastreio aquela busca por pessoas assintomáticas dentro de um grupo de risco. Feito isso, a gente pode passar por uma consulta que é composta principalmente de anamnese, onde a gente vai traçar a queixa principal e a história da doença atual e o perfil epidemiológico daquele paciente. E, já pensando nisso, a gente vai sempre direcionando para o exame físico. Nesse exame físico, nós vamos buscar achados, novamente direcionando para o próximo passo, que é o diagnóstico. Certo, pessoal, vou dar continuidade aqui. Peço só um feedback para dizer se dá para me ouvir direitinho. Tá dando? Dá sim, mano. Tá, perfeito. Então, a gente adentra um pouco mais no diagnóstico do paciente, mas relembrando, tem que se ter em mente tudo isso que o Gabriel falou, porque não se faz só diagnóstico com exames complementares, exames de imagem, enfim. É preciso ter em mente todo esse aspecto da anamnese, dos principais fatores que podem estar alterados, e também de sinais no exame físico, como o Gabriel enfatizou. Aí pode passar para mim, Gabriel? Bom, queria deixar em mente para vocês 3 aspectos que já tem que ser levado em consideração para o diagnóstico. O primeiro é conhecer que recursos eu tenho em mão para poder fazer uma investigação diagnóstica nesse paciente. Eu posso usar o que eu já falei, a anamnese mais exame físico apresentado pelo Gabriel, complementando, claro, e a partir disso já posso fazer aquilo que o Gabriel mencionou, de elaborar hipóteses diagnósticas e investigar com alguns exames complementares. E aí que entra os exames de imagem, onde eu tenho, por exemplo, ressonância magnética, tenho tomografia computadorizada, cintilografia óssea, e isso vai dependendo da minha hipótese diagnóstica, por isso que tem que se partir primeiro de uma anamnese e um exame físico bem feitos. Aí eu deixo aqui em destaque também os marcadores tumorais, eu vou mostrar posteriormente um quadro dos principais, mas só para esclarecer, os marcadores tumorais são substâncias que a gente pode detectar na circulação do paciente e que estão associadas, nesse caso aqui, à atividade tumoral. E, em geral, quando se encontram elevados, tem-se uma extensão tumoral elevada. O grande problema é que a maior parte dos marcadores conhecidos não são muito específicos. Não é qualquer aumento que a gente caracteriza como um processo neoplásico presente. Às vezes eles servem mais para rastreamento, que é aquela primeira etapa que o Gabriel mencionou, do que para diagnóstico propriamente dito. Mas a gente vai enfatizar melhor a importância depois. E, por fim, aqui que seria, em teoria, o padrão ouro para todos os tumores sólidos, que é a biópsia. Por meio dela, em teoria, a gente poderia fazer o diagnóstico de eventuais tumores sólidos. O problema é que não é em toda a situação que eu recomendo fazer uma biópsia, até porque tem que se levar em consideração a necessidade. Eu preciso fazer mesmo uma biópsia se eu posso estabelecer um diagnóstico com outros exames mais baratos, com menos invasividade. Sempre pensar assim dessa forma, quando a gente for manejar um paciente oncológico. Então, entendidos os recursos, a gente tem que entender, voltando a enfatizar aquilo que o Gabriel comentou no começo, o diagnóstico de câncer, ele é ainda, em nossa sociedade, bem reservado. As pessoas, sempre que possível, não desejam receber essa notícia, mas isso pode acontecer, né? Todos nós estamos suscetíveis a isso, e é um diagnóstico difícil. Então, sempre tem em mente que a gente deve acolher da melhor forma possível esse nosso paciente, e por que não também os familiares que estiverem com ele. Sempre é bom ter uma conversa, até para instigar o apoio por parte deles a esse paciente. Então, sempre tem em mente isso aqui, ó. Seja na suspeita ou mesmo no diagnóstico confirmado. É sempre importante ter a ideia do acolhimento com a família e com o paciente. Terceiro passo, ter em mente também que a partir de um diagnóstico de uma suspeita, eu posso optar por encaminhar esse paciente a um especialista que possa fazer uma avaliação mais acurada do seu quadro, quem sabe estabelecer de fato o diagnóstico ou guiar as próximas etapas terapêuticas, que é o que eu vou mencionar posteriormente. E, por fim, tenha em mente que devemos sempre enfatizar o trabalho de uma equipe multidisciplinar, justamente até para contribuir com o acolhimento desse paciente. Pode passar para mim, Gabriel? Aqui só enfatizando outros exames complementares que a gente tem em mãos,
Mais abaixo a gente vê alguns exames de imagem, como tomografia computadorizada, ressonância nuclear magnética, cintilografia óssea, mas aqui os primeiros, o que a gente chama habitualmente de exame de rotina, também são importantes. Por quê? Não para o diagnóstico em si, mas para entender possíveis repercussões que um processo tumoral possa estar desencadeando no paciente. Então, entender o hemograma, eletrólise também para ver de possíveis distúrbios hidroeletrolíticos, as transaminases, que podem indicar um comprometimento hepático, endoscopia, útil principalmente para avaliação do trato gastrointestinal, na evidenciação de possíveis lesões diretas. Enfim, como o nome diz, exames complementares para complementar aquilo que a gente suspeita. Eles podem ser muito úteis, principalmente para fazer essa avaliação, juntando com outros achados que a gente teve anteriormente. E aqui na direita, eu elenquei uma tabela do Tratado de Medicina Interna, Harrison. Aqui mostra alguns dos principais marcadores, que foi aquilo que eu falei, substâncias que podem ser detectadas na circulação do paciente, e aqui a gente elenca alguns, e aqui é bom dessa tabela que ele já aproveita para mostrar o marcador, associar com possíveis cânceres em que ele pode estar aumentado, e também com condições não neoplásicas, porque esse é o problema. Assim como, por exemplo, no câncer de próstata, que ele menciona bem mais no meio, ele fala que é o antígeno prostático específico, ou seja, o PSA, que eu utilizo como marcador para avaliar a progressão desse tumor, possível crescimento neoplásico, não identificado anteriormente. Mas, como a gente viu, muitos dos que fizeram ação puderam ver que o PSA, ele é o que a gente chama de órgão específico, mas não é doença específico. Ou seja, ele pode estar aumentado em múltiplas situações que acometem a próstata. Então, é o caso aqui das condições neoplásicas, como prostatite, hipertrofia prostática, assim como tinha nas referências também andar de bicicleta, ter relações sexuais, são outras condições que podem aumentar. Então, isso a gente já vai diferenciar lá na história clínica que a gente for coletar com o paciente, reenfatizando a importância da anamnese. E aqui vale mencionar outros, como a gonadotrofina coriônica humana, ou seja, o beta-HCG, que a gente escuta popularmente como um marcador importante para se detectar uma gravidez, só que se tratando de câncer, ele pode se encontrar aumentado, por exemplo, em tumores de células germinativas. Outra ênfase eu faço para o CA125, que é um marcador muito importante para se avaliar a presença de câncer ovariano, e o CA19.9, que é associado a câncer de cólon, pâncreas e mama. Aí tem vários marcadores, mas os que eu trouxe são os principais que a gente aborda na prática clínica. Pode passar, galera. Tá. Conhecendo os recursos, sabendo que eu devo dar um acolhimento adequado para o paciente e que, se eu achar necessário, eu posso já solicitar um encaminhamento. O que eu posso fazer agora? Bom, dá prosseguimento pensando também na definição da extensão desse tumor. Eu posso até saber que tem um tumor, mas eu estou sabendo o quanto que tem de focos tumorais. Será que é um tumor restrito só a um órgão ou ele já se espalhou para outros órgãos? Ou seja, ele já metastatizou para outros órgãos fora do sítio primário? É essa etapa agora que eu tenho que avaliar. Então, eu já trago aqui no quadro da direita uma associação do tipo de câncer, ou seja, tratando-se de órgão primário, e quais possíveis sítios metastáticos eu posso ter associado a esse câncer, como é o caso do câncer de pâncreas, por exemplo, em que os principais focos são fígado, pulmão, peritônio. No caso da próstata, que a gente viu bastante na ação que a gente realizou, são a glândula adrenal, ossos, fígado, pulmão. E aí, por que eu tenho que saber isso? É só por saber onde está o tumor? Não. Temos que ter em mente, até associando um pouquinho com o Gabriel falou, de diagnóstico precoce, que não é nem tanto diagnóstico, mas quanto antes eu estou fazendo essa avaliação da carga tumoral, mais chances eu tenho de proporcionar cura para esse paciente. Até a frase que eu coloquei em vermelho, curabilidade de um tumor costuma ser inversamente proporcional à carga tumoral. E isso eu consigo fazer numa avaliação o mais precoce possível, para justamente já guiar as condutas que eu possa tomar com esse paciente. Tá? Pode passar. Aí entramos numa outra etapa, que é o estadiamento, que basicamente é um processo em que a gente vai
é fazer a definição da extensão desse tumor, certo? E esse estadiamento pode ser realizado de duas formas, tá? Tem o estadiamento clínico e o patológico. O clínico é quando a gente utiliza recursos dentro do contexto clínico para fazer a avaliação. Então, os achados do exame físico, como, por exemplo, aumento de linfonodos, como o Gabriel mencionou, achado de radiografia, cintilografia, tomografia, enfim, tudo que eu estou usando ainda em contexto clínico, eu posso utilizar para fazer o estadiamento clínico. Agora, o patológico é quando as informações que eu utilizo para dar o estadiamento do paciente advêm de procedimentos cirúrgicos. E como que a cirurgia pode ajudar no estadiamento? Ora, por meio da cirurgia, a gente pode fazer uma palpação intraoperatória do sítio primário, ou mesmo de linfonodos que estejam lá. A própria ressecção dos linfonodos, com posterior avaliação se houve disseminação linfonodal, possíveis tecidos adjacentes ao tumores, que já indicam pior prognóstico, porque aí já está havendo disseminação por contiguidade, biópsia dos órgãos, que já pode ser feito a retirada durante o procedimento cirúrgico e posterior avaliação. Então, aqui é só um entendimento de como que a cirurgia pode ajudar no estadiamento. E que informações são imprescindíveis para fazer o estadiamento, de modo geral? Tem 3, que inclusive é abordado pelo sistema TNM, que é mais popularizado para isso. O T refere-se a tumor, a extensão que esse tumor tem. O N se refere ao número de linfonodos acometidos por meio da disseminação linfática. E o M refere-se a metástase, ou seja, o paciente tem ou não tem metástase, certo? E aqui não tem uma tabela para padronizar como são os principais estádios do estadiamento, porque esse sistema varia entre os principais tumores. Eu tenho um para câncer de próstata, eu tenho um para câncer de bexiga, mas todos refletem esse entendimento de que T para tumor, N número de linfonodos, M de metástase. É para todos os tumores que eu posso utilizar esse sistema? Infelizmente não, porque se a gente for parar para pensar, essas informações são úteis para quando eu tenho um tumor sólido, mas aí para cânceres em tecidos não sólidos, como os cânceres hematopoietíticos, leucemia, mielomas, como é que faz, né? Então, eu não posso utilizar o sistema TNM para isso, mas eu posso deixar de avaliar a extensão da doença, o quão agravada ela está. Eu não utilizo esse sistema, mas eu tenho outras informações prognósticas para avaliar. Isso reflete a idade do paciente, o agravamento dos sintomas, são outros recursos que eu posso utilizar indiretamente para avaliar o prognóstico desse paciente, certo? Pode passar, Gabriel. Aqui é uma outra etapa ainda dentro dessa etapa de avaliação do paciente, antes de chegar na terapêutica. Antes de incrementar a terapêutica, eu tenho que pensar se aquele paciente tem capacidade de estar resistindo, de aguentar o estresse fisiológico promovido devido ao estabelecimento de uma massa tumoral maligna, certo? Tem-se várias coisas associadas a isso, como a idade, principalmente, comorbidades prévias, mas precisamos ter escalas padronizadas para a gente poder avaliar o nível de capacidade funcional. E é aqui que é apresentado uma dessas escalas, que é a escala do status de desempenho de Karnofsky. Nela, a gente encontra a graduação de valores em dezenas, que vão de 0 a 100, então 0, 10, 20, 30, 40, e assim por diante. Sendo que quanto maior o valor, melhor é a capacidade funcional desse paciente. Então, se partir dos extremos, a gente vê que 100 se refere a um paciente normal, não tem queixa, e nem evidência de doença, enquanto que o 0 já é um paciente que, em teoria, já veio a óbito. Aí, partindo desses extremos, a gente tem uma escala evolutiva do comprometimento da capacidade funcional. E o que é importante entender é que, a partir do valor de 70 para baixo, ou seja, 60, 50, 40, 30, a gente já tem um paciente com um prognóstico ruim. Porque se a gente for parar para ver onde começa, que é no 60, a gente tem que é um paciente que já está necessitando de assistência, uma vez ou outra, mas que está apto a cuidar da maioria das suas necessidades. Então, só pelo fato de já estar necessitando de uma assistência, já, indica uma capacidade funcional reduzida. E isso reflete diretamente em como a gente vai manejar no nosso planejamento terapêutico. Pode passar, Gabriel, para mim?
Aqui a gente tem uma outra escala, que é a escala de desempenho da Eastern Cooperative Oncology Group. A gente chama ela de ECOG, e é um raciocínio similar. A gente tem aqui estágios que vão de 0 a 4, e para cada uma delas a gente tem uma definição, sendo que o 0 é digamos que é a melhor etapa, porque é um paciente assintomático, similar ao que a gente viu lá na pontuação 100 para a escala anterior. E o 4, que é o mais extremo, é um paciente que é restrito ao leito. E aí, graduando de 0 a 4, a gente vê que vai se agravando a reserva fisiológica desse paciente. Então, essas são as principais escalas que a gente pode fazer uso para avaliar a reserva fisiológica. Pode passar. Eu vou criar aqui, então, tá? Só um minutinho. Não. Certo. Então, chegamos finalmente à etapa do tratamento, tendo em mente o que a gente pode fazer antes, até chegar a essa etapa. Então, passa para mim, Gabriel, que antes de implementar a terapêutica, a gente tem que entender como que a gente vai planejar esse planejamento, essa terapia. Tem que levar em consideração o quê? Primeiro, a gente não trata sem ver o lado do paciente, como ele gostaria de ser tratado. Então, a gente primeiro consulta os seus desejos, mas considera, claro, outras características que a gente vai avaliar, se favorece ou não esses desejos. Então, considerar aquilo que a gente falou do estadiamento, em qual estádio ele se encontra, que em geral reflete diretamente o prognóstico dele, que é outro fator que a gente deve considerar. E além disso, a própria reserva fisiológica, como comentei antes, que já vai refletir, inclusive, se ele, por exemplo, tem capacidade de suportar um procedimento cirúrgico de caráter curativo. Se não tiver uma boa reserva, não tem como. Por mais que seja o desejo dele. Mas, assim, é só considerar que são esses 4 elementos que a gente tem que ter em mente para poder decidir se a gente vai tratar paliativamente ou se vai ser um tratamento curativo. Pode passar para mim? Bom, aqui eu trago algumas das principais terapêuticas que a gente tem. Em geral, o que a gente deve relembrar aqui é que a abordagem desse paciente deve ser voltada também para suas complicações, principalmente se ele tem dor, se ele relata vômitos frequentes, enfim, qualquer complicação que venha a aparecer, a gente deve ter um tratamento específico para cada complicação, que eu não vou adentrar muito aqui, mas tem que ter em mente isso. Fora que a gente deve dar assistência também psicossocial a esse paciente, porque, lembrando, é um diagnóstico de forte impacto, nem todos os pacientes conseguem aceitar de imediato, ainda demora um tempo para que eles, como a gente fala, né, venham a digerir essa notícia, bem complicada. Então, dá devido apoio psicossocial, e, entendido isso, a gente tem as principais terapêuticas que podem ser adotadas com ele. Muitos do que a gente vai ver aqui agora, já vimos na aula anterior, foi dada pela Mariana e pela Juliana, em que a gente tem radioterapia, algumas terapias sistêmicas como a químio, hormonioterapia, imunoterapia. Os transplantes também podem ser úteis para determinadas patologias. Por exemplo, medula óssea e fígado são situações que a gente já pode até considerar o transplante, isso de caráter curativo. Fora o procedimento cirúrgico, que às vezes é para retirada de uma parte ou a retirada completa de um órgão, mas que, claro, pode trazer repercussões. Por isso que a gente tem que ponderar aqueles 4 critérios lá, o que considerar para traçar uma linha terapêutica para esse paciente. Aí eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente já viu isso em aulas anteriores. Pode passar, Gabriel. Bem, tratado, a gente libera o paciente para ir para casa? Óbvio que não. Primeiro, temos que ter em mente que o tratamento pode ser paliativo ou curativo. Paliativo, em geral, a gente tem que fazer um acompanhamento persistente com esse paciente, né? Porque a qualquer momento ele pode ter uma nova complicação, um novo sintoma, e a gente sempre tem que estar com um acompanhamento mais intensivo com ele. E o paciente curativo, então, a gente libera? Também não, porque temos que partir do princípio que, mesmo que a terapêutica seja curativa, esse paciente pode ter o que a gente chama de recidiva. Por mais que ele tenha remissão, ou seja, a falta de
de vestígios de um processo neoplásico ainda presente, ele pode vir a apresentar uma recidiva, até porque tem fatores genéticos envolvidos, e esses fatores genéticos podem estar suscetibilizando a um novo desenvolvimento tumoral. Então, tem em mente isso, certo? Mas, em geral, o acompanhamento é feito como? Através de marcação de novas consultas com esses pacientes, e nestas a gente, se vê necessidade, recomendar a realização de novos exames de imagem ou avaliação de marcadores para ver como está o comportamento desse tumor. E aí, se a doença persistir, fazer isso de rotina, intensivar o acompanhamento, estabelecer uma ligação com o resto da equipe multiprofissional para estar agindo sobre o tratamento desse paciente. Mas agora, se o paciente ele ficou livre da doença, ou seja, foi um tratamento curativo, a gente faz esse acompanhamento regular, justamente por isso, para avaliar a chance, uma possível recidiva da doença. E já de antemão, se for detectada, a gente fazer um diagnóstico e um tratamento precoce, que é muito importante para melhorar o prognóstico desse paciente. Vai passar? Bem, pessoal, essas aqui foram as referências que eu e o Gabriel utilizamos para essa aula. Espero que tenham captado as principais informações que a gente veio trazer. Foi uma aula bem difícil de achar conteúdo, mas isso foi o que a gente trouxe para vocês, tá? E é isso.